Boa tarde, todo mundo. Cheio de rostos conhecidos. Bem-vindos todos. Obrigado por terem vindo num dia desse de final de ano. Eu sei que está todo mundo com o tempo bem corrido, não deve ser fácil, mas espero que, tenho certeza que vai valer a pena esse tempo que a gente está aqui junto nessa tarde. Bom, a Associação Brasileira de Empresas de Design, a ABDesign, foi fundada em 2005 com o objetivo de promover o desenvolvimento e a expansão do mercado brasileiro de design, tanto internamente quanto no exterior. Sua atuação busca fomentar a capacidade de empresas, estreitar relacionamentos entre fornecedores profissionais, gerando oportunidades de negócio e tornando o mercado mais competitivo. A expectativa é que, por meio de um trabalho contínuo de construção de imagem e fortalecimento do setor, o design brasileiro movimente 2,5 bilhões de reais até 2018. Todo mundo torcendo aí, gente. Trabalhando. A ABDesign conta com mais de 230 empresas associadas dos mais variados segmentos, como branding, inovação, design gráfico, design digital, design de produto, design de embalagem e design de ambiente. Para realizar um trabalho efetivo em todo o território nacional e expandir sua presença, a ABDesign conta com 9 representações regionais, localizadas nos estados do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Hoje eu, Caleb Bezerra, falo para vocês na condição de diretor da Regional Minas Gerais da ABDesign. Hoje nós vamos falar bastante de design, tem um estudo encomendado por nós, da ABDesign e da ABDesign Minas, para a Brand Intelligence, que, diga-se de passagem, fez um trabalho brilhante, a gente está bem feliz, para entender o mercado mineiro de design e a relação entre oferta e demanda dentro do mercado mineiro. Depois, nós temos a palestra Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, para mim um dos maiores nomes da área no Brasil e agora no exterior, né? Por aí vai. Acho que a gente também tem uma plateia bem qualificada hoje, talvez uma das mais qualificadas que eu já tenha mediado. Então, novamente agradecer a presença de todo mundo e acho que eu tenho muito pouco a acrescentar para vocês, sinceramente. Então, vamos começar direto com a percepção do design. Bom, o estudo diagnóstico do design em Minas Gerais foi dividido em 2 fases. A primeira é qualitativa e busca entender as relações de consumo de serviços de design. Foi feita nos últimos 2 meses pela Brain e vai ser apresentada para vocês hoje. A segunda fase, que é de natureza quantitativa, está prevista para o início de 2016. Então, sem mais, com vocês agora, a Flávia Lage e o Levi Carneiro. Obrigado, gente. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês e conversando. Eu sou o Levi Carneiro, Flávia, nós somos de uma empresa de pesquisa, de branding, e temos, com muito prazer, trabalhado com a ABDesign, que eu acho que está fazendo um trabalho muito importante aqui de aglutinação dos profissionais de design, de reflexão sobre design. Eu acho que esse momento aqui hoje é um momento extremamente especial. Nós estamos aqui hoje, certamente, com uma das maiores referências e um dos maiores teóricos do design no Brasil. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, da gente pensar sobre a profissão, sobre o exercício do design. E o que a gente vai fazer aqui, eu e Flávia, é apenas apresentar para vocês aquilo que eu chamaria de uma pequena fotografia de como é que o design está sendo pensado hoje por quem oferece o design aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte principalmente, e por quem compra esse design. Então, é uma fase ainda qualitativa desse estudo. Nós fizemos uma condensação muito grande para que o tempo seja aproveitado, principalmente com o Rafael, que é mais raro aqui entre nós, mas depois esse estudo estará às ordens de quem quiser conversar mais e até em outros momentos de reflexão da própria ABDesign. Tá bom? Então, nós vamos começar, é breve, depois a gente conversa. Bem, o objetivo desse estudo é um pouco medir essa percepção, né, do design entre quem faz a oferta e quem compra esse design aqui em Minas Gerais e em Belo Horizonte, e, a partir daí, pensar como a própria ABDesign, né, a associação e os profissionais podem conviver melhor com esse mercado. Tem uma fase que é qualitativa, que nós estamos fazendo agora em 2015, e, em seguida, nós vamos ter uma fase quantitativa que está prevista para o ano seguinte. Nesse momento, nós ouvimos 16 empresas, escritórios de design aqui
em Minas Gerais, em entrevistas em profundidade, representando as diversas modalidades, né, de design que são praticadas aqui no mercado, e ouvimos 32 empresas de diferentes portes, né, e atividades, também sobre a compra e como é que elas veem a atividade do design, né? E aqui, na verdade, a gente antecipou aquilo que talvez seja a principal conclusão desse estudo, né? Quer dizer, o que interessa, sobretudo, depois que a gente colheu todas essas opiniões dos designers, dos escritórios e também dos demandantes, né, das empresas, é descobrir exatamente entre aquilo que é competência e aquilo que é habilidade do design e aquilo que é expectativa ou necessidade do mercado, o que é a área de interseção, né, que existe aí, o que é a possibilidade de diálogo que existe aí. Quer dizer, não interessa, acredito, nem aos profissionais ou às empresas prestadoras de design colocar a culpa no mercado por alguma defecção que prejudica a atividade e nem interessa ao mercado, pelo que a gente viu, dizer simplesmente é impossível de conviver com esses profissionais. Quer dizer, existe uma possibilidade, né, de diálogo, existe uma possibilidade de aproximação, existe uma necessidade, né, dessa interseção, e o que a gente quer descobrir é exatamente, vendo um pouco daquilo que ainda é distância, aquilo que ainda afasta e aquilo que aproxima, qual é a possibilidade de aumentar exatamente essa convergência, né, ou pelo menos essa interseção. Então, esse, na verdade, sim, foi o principal, a principal conclusão do estudo. É preciso trabalhar para isso. Eu acho que esse é um papel da AB Design e é um papel de todo mundo que tem um compromisso profissional de reflexão sobre design aqui, né? Bem, caracterizando um pouco o que é essa oferta do design aqui, né, a gente chegou a essa pequena pirâmide aqui, que nós temos dois grupos, né, de escritórios ou de empresas que trabalham aqui. O mais característico é esse que está na base da pirâmide, que é do home office, né, quer dizer, o escritório menor, né, que tem geralmente um sócio, que conta com uma rede, uma estrutura de apoio, que é acionada ad hoc, quer dizer, quando ele precisa, por algum job, e o principal benefício que é oferecido por quem forma esse escritório, essa rede, é a flexibilidade, exatamente, para poder trabalhar dessa maneira, né? Um outro estamento aí é exatamente aquelas empresas que já atingem um porte mais médio, que a gente está chamando, nesse caso, médio para um escritório de design, né? Nós entrevistamos aqui escritórios em Belo Horizonte que têm até 40 profissionais, então já existem esse tipo de escritório aqui, né? Então, quer dizer, já é um escritório, para quem conhece o nosso meio de comunicação, de brand design, já é um escritório de uma estatura respeitável, e aí você tem sócios, você tem funcionários, você tem uma estrutura, às vezes, de estágio, né? Você tem essa variação que eu disse, que pode ir de 5, 6 até 40 pessoas, né? E, nesse caso, existem alguns benefícios trabalhistas, né? Existe uma estabilidade relativa na prestação do trabalho ali, né? Nós não temos aqui em Belo Horizonte, nem em Minas Gerais, nenhuma configuração que possa chamar de uma grande empresa de design, no sentido de mais de 100 profissionais ou coisa desse tipo, né? Então, essa é a nossa realidade. Fica à vontade. Quando a gente perguntou quais os tipos de serviços ou modalidades que são ofertadas, a gente distribuiu, por ordem de grandeza, aqueles que estão com a tipologia maior são os mais ofertados, o elenco de serviços que foi citados. Então, nós temos como marca principal aqui uma oferta muito forte de identidade visual, de design gráfico, né, mas também existem outras modalidades que vão até o que se chama de design social, né, de estratégia, que são em menor expressão. Então, é uma paleta extensa de possibilidades, né, mas com muito mais presença daquilo que a gente chama de design gráfico ou de design de identidade visual. É importante, gente, a gente ressaltar nesse momento que as entrevistas foram distribuídas tanto entre ofertantes associados à AB Design quanto ofertantes que não fazem parte da AB Design, mas que a gente buscou distribuir de acordo com as 7 modalidades que o Caleb falou aqui no início desse evento, né? E quando a gente parte de 7 modalidades, a gente encontra, né, na oferta, no mercado, uma descrição que vai bem além daquelas 7 habilidades, funcionalidades e, vamos dizer, destinos finais do design, né? Então, isso já levanta um certo ponto que eu acho que
o Levi já mostrou também naquela figura de encontrar a área de interseção e aumentar essa área de interseção, porque existem coisas que estão ou de um lado do círculo ou de outro, né? Acho que isso vai ficar mais claro ao longo da apresentação. Aí tem uma citação típica que eu acho que a gente colocou em alguns depoimentos, como entrevista, uma pesquisa qualitativa, de um dos ofertantes que diz: todo mundo pode ter acesso a soluções em design. Aqui, estava dizendo aqui no nosso mercado, o mais forte do mercado é o design gráfico e de ambientes. É maior que produtos. E as agências de comunicação competem com as de design gráfico, que estão diminuindo. Então, essa é uma visão, mas que retrata um pouco desse sentimento, quer dizer, de um mercado que, na visão de muitos, é um pouco dominado ou tem uma presença mais forte do design gráfico, né, de identidade visual. Quando a gente pergunta ainda às agências, aos escritórios, às empresas de design, qual é o perfil do cliente, aí é uma coisa interessante e um ponto de distanciamento das empresas que vocês vão ver em seguida. Porque as pessoas dizem que de onde vem o maior volume de demanda é do varejo e dos shoppings, seguido de alimentos, saúde, automotivo, indústria de maneira geral, eletrônicos. E aí tem uma segunda linha, com menor presença, que é educação, agro, moda, arte, eventos, enfim, tem, né, até chegar às startups e às franquias que começam a aparecer como um segmento ou uma nova modalidade de demanda para os escritórios, né? E aí tem depoimentos mais sobre a prestação de serviços, que eu não vou ler tudo para não dar muito trabalho, mas é mais para mostrar o seguinte: aqui em Belo Horizonte existe gente que está concentrada nesse mercado e atendendo Minas Gerais, mas tem gente que já está atendendo o Brasil e tem gente que está trabalhando muito com o exterior, né? Então, é realmente assim, a despeito de você ter um quadro que ainda, na visão das próprias empresas, ainda restrito, né, na prestação, ou pelo menos naquilo que é mais importante, já existem alguns escritórios que estão expandindo a sua prestação de serviço ou para o Brasil ou para fora do país, né, com prestação de serviço aí para França, Portugal, Itália, né, e até países da África e da Austrália e tudo mais, né? Então, é uma coisa importante, porque é um movimento que está ocorrendo aqui, com muitas conexões de escritórios daqui com clientes e até com outros escritórios internacionais, né? Pois bem, caracterizando um pouco agora a demanda, quer dizer, as empresas que compram, né, o design aqui, a gente se preocupou em falar com empresas de todos os portes. Então, nesse elenco de 30 e tantas entrevistas, existem grandes empresas, médias e pequenas empresas, que tanto têm relação direta com o mercado, quer dizer, aquilo que a gente chama de B2C, ou como tem relação entre elas mesmo, né, de empresa para empresa. Então, é um resultado assim, bem representativo do que é a indústria e o serviço mineiro. E aí surpreende exatamente isso, quer dizer, quando a gente viu lá na frente que a presença maior no escritório é a do varejo, do shopping, aqui a gente viu o seguinte: grandes empresas, principalmente na área de alimentos, que é um segmento muito forte da nossa economia, estão comprando muita coisa de design, embalagens e tudo mais, e muitas vezes comprando fora de Minas, né? Tem indústrias conhecidas de todos nós que estão fazendo. Outro setor, por exemplo, que é forte numa demanda de design, o setor de construção, mineração. Isso para dizer de alguns que não aparecem como citação lá quando a gente conversa com os escritórios, né? Existem outros que são coincidentes, que é o caso de saúde, automotivo, eletrônicos, né, arte, cultura e tudo mais. Quando a gente pergunta às empresas o que elas compram mais, aí, de novo, tem uma pequena distância entre aquilo que é o depoimento dos designers e aquilo que é a resposta das empresas. Eles falam muito, aí, primeiro, nessa confusão, quer dizer, eu compro muitas vezes design junto com comunicação e publicidade, então vem num pacote junto, mas existe uma citação recorrente de embalagens e de material de ponto de venda que eles acham que é um ponto fraco do mercado local na prestação de serviço de design. E aí talvez uma das coisas interessantes que a gente quer dizer, começou a concluir, já que essa é uma fase ainda qualitativa, né? Na verdade, nós traçamos uma linha ali que vai do in para o out, que é de dentro da empresa para o lado, vamos dizer assim, quase da porta da empresa para fora.
né, de dentro da empresa está o desenvolvimento de produtos, a revisão, né, de processos de embalagem ou a própria embalagem, a sinalização de ambientes, né, a arquitetura, né, esse tipo de design interno, até lá na ponta, onde está o ponto de venda, a publicidade, a comunicação institucional, a marca, o branding. O que as empresas dizem é que poucos escritórios, poucos prestadores conseguem, de fato, entrar dentro da empresa aqui e compartilhar com eles um pouco desse processo, né, de elaboração de embalagens, de vivência mesmo, né, do processo de concepção de produto, ou de sinalização interna de processos da empresa e tudo mais. E isso, na verdade, a gente fez esse diagrama pensando um pouco nisso, tira um pouco dos escritórios e das empresas prestadoras de design a capacidade de atuar nessa linha de cima, que é exatamente na formulação da inteligência, da inovação e da organização dos processos, né? Então, a gente tem visto aqui, quer dizer, nessa breve fotografia, essa fotografia ainda provisória, né, do mercado, porque vai ter uma fase mais robusta, que as empresas estão atuando muito lá, quase na porta de saída, né? Os escritórios estão atuando muito na porta de saída, quer dizer, junto com a publicidade, fazendo algum material de ponto de venda depois que todo o processo já está decidido, fazendo uma comunicação institucional ou um desenho de marca também depois que muita coisa já está concebida. Então, quer dizer, de uma certa forma, a demanda mostrou para a gente esse diagrama, e eu acho que um depoimento que vem em seguida comprova um pouco isso, quer dizer, que eles gostariam de ter profissionais, de ter escritórios que entrassem mais dentro da casa, né, que entrassem mais, imergissem mais com ele dentro da própria indústria. Então, o cara entra dentro de sua casa para fazer o projeto de sua casa, ele deveria gastar 80% do tempo entendendo qual é a sua personalidade. Então, existe uma reclamação, vamos dizer assim, de uma aproximação maior, de uma vivência maior de problemas, né, que as pessoas estão enfrentando lá dentro e que ajudariam em pensar depois soluções de design mais orgânicas ou mais estratégicas, né? Mais uma interrupção aí, só para deixar claro, gente, que muitas vezes para o cliente, para o ofertante, né, a gente conversou muito sobre esse projeto na condução dele, desde do primeiro momento da dificuldade de definir o design. E por isso mesmo a gente começou falando com o ofertante para depois partir para o mercado, né? Mas na dificuldade do ofertante definir claramente o que é o design, né? O que é uma demanda de design, né? Existe uma certa confusão, vocês viram ali que muitas das coisas que o ofertante diz que compra está meio nebuloso, agência de publicidade, empresa de comunicação, né, da onde ele compra, mas que, por mais que ele não consiga definir muito, e a gente vai ver algumas coisas que vão mostrando isso, por mais que ele não consiga definir muito o que é uma atividade design e separar, isso é design, isso não é design, ele enxerga essa demanda em diferentes fases do processo interno dele, né? Por isso aquele diagrama do in e out, né? E aí, hoje, a maior parte dos clientes contrata e a oferta está muito aproximando do out, mas ele percebe, mesmo que ele não saiba definir qual que é uma atividade específica de design, ele percebe a necessidade lá atrás, dentro da empresa, de uma forma mais sistêmica, mais integrada com todos os processos dele. Aí nós fizemos um momento seguinte, que foi perguntar tanto às empresas de design quanto aos compradores o que é o design, qual o entendimento, a percepção deles do design. No caso da oferta, quer dizer, dos escritórios, dos prestadores de serviço de design, a gente encontrou, na verdade, 3 definições, vamos dizer assim, que às vezes se superpõem, às vezes se complementam, e que eu acho que será exatamente um bom momento para reflexão aqui hoje, depois, junto com o Rafael também. As pessoas, quer dizer, os designers definem muito a atividade de design. Primeiro, como que a gente chamou de design. É um entendimento muito do design como uma forma de expressão, principalmente visual, né, de expressão ou de um produto ou de uma empresa. Quer dizer, o designer é aquele que ajuda a dar uma expressão para um determinado processo, para um determinado produto, para uma determinada empresa. Uma segunda camada de definição é aqueles que veem assim, a atividade como uma atividade complementar à comunicação. Então, é um comportamento muito de quem
trabalha, em geral, pensando nesse complemento, né? E, por último, talvez de uma maneira ainda inicial, que se manifesta em alguns escritórios, é um pouco essa visão um pouco mais ousada do design como inteligência, como capacidade de pensar estrategicamente, como capacidade de oferecer soluções, né, de inovação e tudo mais. Isso, no conjunto do que a gente viu, ainda é uma expressão menor, né, pensando no mercado como um todo. E aqui tem alguns depoimentos que ilustram isso. Esse é um típico depoimento, né? O design é uma forma de você apresentar, de você comunicar com outra pessoa através de uma imagem, de um objeto, de um meio de comunicação, utilizando algum dos sentidos. Quer dizer, é uma visão e uma definição muito própria de quem tem essa concepção do design como um auxílio para a expressão, né, de alguma coisa, né, principalmente de empresas, objetos e tudo mais, né? Aqui uma outra definição, né, que já vai um pouco além, quer dizer, pensando um pouco mais, né, no design como uma forma de inteligência, né, que complementa essa expressão, né? E a gente fez até uma nuvem de tags, né, quer dizer, mostrando exatamente o que é esse conjunto de respostas. No caso dos designers, demonstra, quer dizer, vocês veem aí que tem uma força do visual, né, uma força da comunicação, uma força do processo, que é bem interessante, né, nesse conjunto de definições que a gente colheu. Quando a gente vai para o outro lado, quer dizer, que é a visão das empresas sobre design, que a gente pediu a eles também para definir o que é design, quer dizer, existe uma visão que é bastante mais pragmática, né, e aí é uma distância com a qual a gente tem que saber conviver e ver como enfrentá-la, né? A primeira visão, a primeira definição é do design ferramental, né? O design como algo que me auxilia a vender mais, a melhorar meu ponto de venda, né? a ser uma ferramenta nesse sentido, um instrumento de vendas, que muitas vezes é uma coisa que é difícil para nós que trabalhamos pensando estrategicamente processos de comunicação. A gente já, fazer uma utilização tão imediata assim do que eu faço, né? Mas é uma realidade. Essa é uma definição muito forte por parte das empresas. O segundo interessante é uma definição do design como estética e mais como alguma coisa que serve como um adereço, como um embelezamento, né, como uma camada a mais que você coloca nos produtos, né, nas empresas. E, por último, aquilo que a gente, lá no outro lado, nos ofertantes, a gente pensou como inteligência, as empresas querem, sim, uma contribuição, muitas vezes, do design, mas para pensar a eficiência dos processos. E muito menos, ainda, para dividir exatamente a estratégia geral dos produtos ou da própria empresa. Mas, se você tiver uma contribuição que melhore, né, eficiência, melhores processos, melhore circulação, organização e tudo mais, quer dizer, isso é visto como uma solução que a gente pode tomar como uma solução de inteligência, né? Aí também tem algumas definições que mostram um pouco isso, quer dizer, desde essa saída engraçada, pergunta difícil, falar de design agora às 3h. Isso foi a resposta de um anunciante, né, na incapacidade de definir assim, de chofre. Aí tem um outro que diz, o design ajuda a conseguir entregar um produto bonito, bem acabado, agradável, que leva os clientes a comprarem nas lojas. Resumindo, design tem que ajudar a vender o produto. Não adianta um produto bacana e o cliente não comprar na sua loja. Tem que ter orgulho de usar aquela marca. Então, quer dizer, como eu disse, é uma visão bastante pragmática, né, exatamente por quem está ali, no caso desse anunciante, vendendo moda. E aí a gente fez também uma nuvem, né, de palavras, no caso, vocês veem, dos demandantes, quer dizer, a ideia de produto, de estética, né, aparece muito, assim como a ideia de comunicação também é coincidente. Quer dizer, existe uma diferença, se a gente pegar por esse lado, né, da apreensão assim, das duas nuvens de palavra, entre o que é mais importante para um e para outro. Falta processos e soluções que estavam muito fortes na nuvem dos designers, né? Bem, aí a gente perguntou de novo para um lado e outro, e colocamos juntos aí,
o que é a contribuição do design. Depois de definir, a gente falou, pois bem, como é que o design contribui, né, na visão do designer, do escritório, e na visão da empresa que compra. Vocês veem que existe, do lado de cada oferta, definições que são conceituais, né, de captação de clientes, diferenciação de produtos, agregação de valor, soluções de problemas complexos, mudança de cultura. E do lado de lá, de novo, as definições são bastante pragmáticas, né? Bastante pé no chão. Quer dizer, ajuda a aproximar o cliente, aumenta vendas, melhora o desempenho, desenvolve ferramentas para melhorar a eficiência, auxilia na ambientação e até contribui para o reforço de uma marca, né? Mas é uma visão que, no conjunto da contribuição, também ela é vista de uma maneira bastante concreta, né? Vamos dizer assim. Aí tem um depoimento de um ofertante falando: o processo de pensar o design é mais rico e mais duradouro que a publicidade. A publicidade é muito efêmera. O design diferencia o meu cliente quer entregar um produto e receber uma solução. O processo de pensar design nos dá essa condição de ser mais profundos na visão do design. Na visão do anunciante, ele diz: investimos na sinalização, é a cereja do bolo. Quando o cliente chega ao imóvel e vê uma sinalização sofisticada, sua satisfação é completa. O segundo diz: o produto depende de um trabalho de design bem feito para ser vendido, é a cara do produto perante o consumidor. Comunicação no PDV é diferencial na hora da venda, né? Então, quer dizer, de novo, né, o que aparece é um pouco essa ideia, né, de uma coisa mais terra a terra, né, de uma coisa mais objetiva. E aí, quer dizer, até aquilo que é muitas vezes muito discutido entre os designers, que é, por exemplo, o design thinking, né, o depoimento aí, quer dizer, de uma certa forma, diz o seguinte: eu acho que o design thinking é só uma metodologia. Eu não acredito nisso como o futuro do mundo, e nem um outro método que tenha sido utilizado. As empresas eram talvez mais práticas, menos lúdicas. Quer dizer, então, nesse caso, existe quase que uma reação de alguém que trabalha na área de serviço a uma certa abordagem, né? No caso, eu não sei, né, quem convive com ele para levá-lo até essa conclusão, mas, enfim, é uma visão que se tem. Pensando em relações, né, visões de mercado, quer dizer, o que a gente perguntou para um e para outro, aí já finalizando, quer dizer, qual a visão que as empresas de design aqui em Minas têm do design, e depois nós perguntamos a mesma coisa para quem compra. Os designers dos escritórios reconhecem que aqui existem habilidades ainda restritas, né, que não têm grandes projetos, não têm grandes marcas, mas sentem, isso é importante para a B Design, para nós aqui hoje como reflexão, que o mercado está com algum movimento de expansão, de desenvolvimento, que o Sebrae e o Sebrae Tech têm ajudado, que existe hoje uma demanda nas startups, no setor público, que também ajudam a aquecer um pouco o mercado, mas que a crise atual coloca alguns percalços aí para quem está enfrentando esse mercado, né? Então, essa é a visão dos escritórios de design de uma maneira resumida, né? Você quer comentar alguma coisa? Não. Aí tem um depoimento longo que fala exatamente do mercado mineiro, que ele é um mercado muito focado em design gráfico, ele não vê grandes nomes em Minas fazendo grandes projetos. Enfim, é uma visão que repete um pouco essa ideia de que pode existir um movimento, né, mas a gente ainda tem limitações que são muito próprias do nosso mercado, seja pela necessidade de ampliar a sua oferta, seja pela necessidade de travar mais contato e interlocução com as empresas. Quando a gente pergunta para as empresas, né, que compram design, como é que elas veem esse mercado, elas reclamam da qualificação, elas acham que falta um pouco mais de qualificação na oferta do serviço de design em Minas, que essa oferta é limitada e é muito especializada, que ela não tem, como aparece lá no início, essa paleta tão ampla de opções de serviços. Então, quer dizer, de novo, o que a Flávia disse faz sentido. Quer dizer, talvez a gente esteja também externando mal, comunicando mal quais são as possibilidades de solução que existem aqui, né, para as empresas.
eles veem a dificuldade de contratar localmente. Várias empresas, como eu disse, entre essas 30 e tantas com as quais a gente conversou, disseram que têm contratado fora de Minas, né, várias empresas, embalagem e outros produtos de design. Falta formação mais ampla, falta uma visão de resultados e de comprometimento com o resultado, e que, no momento, essas empresas reconhecem, quer dizer, que elas também estão sofrendo restrições de custos, né, o que tem levado muitas delas a criar opções que não são as melhores para a compra do design, né? Aí 2 breves depoimentos, quer dizer, existem profissionais bons aqui, mas nem todo design estudou design, tem vivência, experiência e referência para poder atuar. Entender bem ideias e saber transformar conceitos em imagens. O mercado não é bom. Muita gente presta serviço sem ser profissional. Isso é uma visão de um contratante da área de moda. E o outro depoimento é, se eu tivesse uma agência de design, eu estaria tecnicamente melhor assessorada. Mas a agência de comunicação consegue ter um design e fazer a comunicação. Ela me entrega as duas coisas. E como os orçamentos estão cada vez mais restritos, optamos pela comunicação. Então, de novo, quer dizer, uma coisa boa, que é um reconhecimento, vocês veem por parte das empresas, que nem tudo é distância, que existem muitas potencialidades a serem exploradas. Então, as empresas reconhecem que um profissional de design, muitas vezes, tem melhor condição, né, de refletir, de chegar a soluções, mas que, muitas vezes, ele tem, hoje, uma limitação de custos para chegar a isso. A gente perguntou aos dois lados, né, sobre a questão de contratos e preços. Os escritórios disseram que prepondera a venda por jobs, né, que o trabalho é menos comum a exploração de contratos mais duradouros, ou de trabalho por FII, ou outras modalidades. Então, o que prepondera muito é o trabalho por job. É um preço baixo que se cobra aqui na visão dos designers em comparação com São Paulo, e pressionado atualmente pela concorrência das agências de propaganda, dos sites e dos freelancers. Do lado de lá da demanda, também existe pouca contratação por FII, mas a gente já encontrou entre as empresas essa modalidade de contratação, muita gente que tem escritórios de design de prestação permanente, pagando por um contrato fixo. O preço eles consideram que é elevado, mas com a tendência de queda em função da crise atual e da concorrência, e muitos, alguns, né, não muitos, mas alguns disseram que têm optado por montagem de equipe interna, né, o que é uma forma para eles, segundo eles, de baratear e de, né, ter soluções. Aí, 2 depoimentos, quer dizer, existe uma discrepância na hora de dar o preço, eu tenho a sensação de que... Aí um designer falando que ele acha que muitas vezes é sondado, né, por preço de uma maneira meio especulativa e que os preços não têm uma base real, né, vai de 30 a 5 com muita facilidade. E um contratante dizendo que acha que os preços aqui são fortes, né? Aí alguém da área de mineração, de rochas, né, dizendo que aqui se cobra como cobram os arquitetos, né? Aí mais um depoimento de um contratante, né, optamos por uma equipe interna, quer dizer, é um tipo de solução que começa a aparecer em algumas empresas, principalmente essas que têm trabalhos permanentes. Eu acho que é alguma coisa que merece também a nossa reflexão de como conviver, né? Eu acho que uma pesquisa quantitativa, de repente, nos ajuda a dimensionar um pouco mais isso, saber qual a medida dessa alternativa no mercado. Bem, sobre como cada parte oferece e busca design, quer dizer, no caso dos ofertantes, é impressionante, gente. Nós estamos aqui entre design, podemos falar, mas prevalece uma oferta reativa, né? Os escritórios de design, né, os designers têm uma postura muito pouco comercial, no sentido de buscar o mercado, de oferecer. Em geral, os trabalhos chegam no depoimento dos escritórios, através de indicação de clientes, ou de gráfico, ou de pessoal de vendas e coisa e tal. A busca ativa é muito mais através de recomendações, e hoje começa a surgir mais essa ideia de buscar editais, ou de formar parcerias e coisa e tal. A maioria dos escritórios não tem área comercial, né? A maioria não tem ninguém que esteja o tempo todo garimpando trabalhos ou buscando esse tipo de coisa, né?
ali tem alguma referência que eles dizem que o portfólio, o site, as redes, prêmios, palestras e a própria loja, alguns escritórios têm loja, ajudam também nessa prospecção. Do lado de lá, né, a pesquisa inicial no mercado é feita entre os próprios pares das empresas. Ele vai ao mercado e pergunta: quem é? Você já comprou embalagem? Onde você compra? Coisa, ou na internet. A indicação ou referência é um critério muito importante. As indicações, em geral, vêm da própria equipe interna, né, ou de parceiro ou de outras empresas. E hoje existe também essa coisa interessante, que é o Sebrae Tech, se firmando como um indicador aí, né, de possibilidades para quem compra design. E muitas empresas disseram isso, que tendem a ter parceiros mais duradouros, por isso, em alguns casos, esse tipo de remuneração por FII ou por contratos mais permanentes. Bem, na tentativa de finalizar, nós fizemos aqui um pequeno diagrama só para deixar um problema para nós aqui e ajudar, inclusive, na reflexão que virá a seguida. Bom, desde o início, um dos nossos grandes desafios nesse projeto era buscar identificar quais eram os setores, as empresas, os negócios que percebiam maior valor no design e que, portanto, seriam, de repente, os setores dinamizadores, né? Os setores onde a AB Design poderia trabalhar com um foco maior para alinhar mesmo a demanda à oferta. E, para isso, a gente utilizou o conceito da matriz de design DMI, que é uma evolução da escada feita pela escola dinamarquesa, não é isso? E essa matriz ela é um pouco mais... ela tem 3 níveis apenas, né? Mas depois a gente vai ver o eixo vertical, mas buscando justamente entender como a demanda se coloca em termos do design mais tático, que é feito realmente de forma mais esporádica, né, que a estética e a funcionalidade guiam a contratação e a necessidade do design, passando pelo design organizacional, que ele passa a funcionar como ferramenta, e buscando chegar aí no design estratégico, que aí vamos dizer, um estágio onde o pensamento do design ele percorre de forma sistêmica todos os processos da empresa. E o que a gente percebe, né? As bolinhas ali, gente, elas indicam exatamente o que está desenhado, né? O design tático ele está muito fora da empresa, e na medida que a gente vai migrando para o nível estratégico, ele vai ficando dentro do núcleo e vai crescendo de importância dentro dos processos da empresa. E a gente percebe que a aspiração do setor ofertante de design é justamente, ao invés de ficar trabalhar nessa diagonal, partir do tático para chegar num nível cada vez mais estratégico, cada vez mais importante, considerado fundamental de exatamente inteligência dentro das empresas, né? O que a gente percebe no mercado? A maior parte dos demandantes está no quadrante inferior esquerdo. O que significa isso? Elas contratam tanto um design mais tático, que é mais momentâneo, para resolver, muitas vezes, um problema, uma embalagem, assim como o Levi foi mostrando, né? Para aumentar a minha venda no PDV, né? E contratam, muitas vezes, sim, de forma... por causa disso mesmo, são projetos isolados, né? A gente viu que a maior forma de contratação é o job, né? Dentro desse contexto, a gente pode dizer aí que nas 36 entrevistas que a gente fez, tem empresas de todos os portes, tem empresas que atuam em todo o Brasil, tem empresas que têm até atuação internacional. A gente pode separar umas 3, mais ou menos, que elas passam para o lado de cá, que é um design tanto organizacional quanto, ainda menor um pouco, o estratégico, né? Que o pensamento de marca ele permeia todos os processos da empresa. Bom, mas no tático tem a prestação contínua. Exatamente. No tático é importante isso, né? Não necessariamente... A maioria está no nível tático e
contratações isoladas, mas tem gente que, no nível tático, já tem processos contínuos onde o design tem capacidade, né, para, de repente, lembrando daquele diagrama que o Levi mostrou do in e out, ele tem capacidade para entrar mais atrás nos processos e para até fazer justamente esse movimento aqui que a gente sugere, né? Em vez de tentar fortalecer de forma diagonal, a ideia é tentar fortalecer e fomentar a oferta de forma horizontal, né? Porque mesmo que seja cada job isolado, se o design entrar lá atrás no processo, né, ele começa a ficar mais estratégico e começa a tomar corpo dentro das empresas de forma mais sistêmica. Para finalizar, a gente fez aí o que a gente chama de construção de pontes. Quer dizer, lá no início nós falamos que o desafio era fortalecer o diálogo, aumentar a interseção. Então, quer dizer, na verdade, o que a gente viu é o seguinte: se o mercado, por um lado, está demandando mais desenvolvimento de produtos, embalagens e coisas do tipo, essa é uma demanda forte entre as empresas que a gente viu, quer dizer, e o design aspira a chegar lá no apoio estratégico, no desenvolvimento do branding, uma das recomendações é essa, quer dizer, tentar buscar uma imersão cada vez maior nas empresas, né? Tentar entrar da porta para dentro e conviver mais com o processo interno, que é o desafio onde o cara está apertado. A gente conviveu com muita gente, por exemplo, que faz embalagem. O processo, né, industrial da embalagem tem milhares de desafios que a gente não pode deixar o demandante viver sozinho. Quer dizer, a gente tem que ajudar, porque senão a gente só chega na hora de colocar a cereja no bolo. Do outro lado, se o mercado está pedindo um aumento de vendas, a melhoria do desempenho, né, no PDV, e a gente almeja posicionar marcas, né, reposicionar empresas, fazer esse processo mais finalista, quer dizer, a gente tem também de compartilhar mais esses desafios, né? Quer dizer, não podemos ignorar o desafio comercial, ainda mais num país em crise, para dizer, não, eu quero reposicionar a sua marca. Não, eu tenho que conviver, né, com tudo que isso significa, com esse desafio que está colocado para ele, que é aumentar efetivamente as vendas. E, por último, quer dizer, se existe uma demanda de melhoria de eficiência dos processos da gestão, e se a gente quer chegar lá na inteligência da inovação, no design thinking, quer dizer, é preciso dialogar mais com os próprios gestores, com os próprios dirigentes, sobre gestão, sobre processo, para que a gente consiga fazer contribuições que sejam tanto de aumento de eficiência, como também de aumento da inteligência, né? Então, na verdade, quer dizer, o que a gente aprendeu até agora com essa pesquisa é que a gente tem que avançar um pouco sem medo para o mercado, para um diálogo mais intenso com as dificuldades, né, de quem está lá no mercado à frente dele, e a gente partilhar um pouco mais esses desafios, né? Então, é um pouco isso que a gente pretende, no ano seguinte, enriquecer com a segunda fase da pesquisa, com o aprofundamento desse debate. Okay? Para deixar uma mensagem positiva, tem uma frase do Bob Schwartz, que é alguém da GE, né, Healthcare, que ele fala, nossos gestores, é um pouco isso que a gente tem que saber traduzir, ele fala, nossos gestores me dizem, né, ele é um general manager lá, eu posso medir vendas, eu posso medir receita, eu posso medir quase tudo na empresa, mas eu não consigo medir o que o pessoal do design faz. Tudo que eu sei é que toda vez que a gente usa design, nossos clientes notam, entendem a diferença e a gente vende mais. Isso é valor, né? Então, quer dizer, essa frase é uma frase para animar um pouco, né, os desafios que a gente tem pela frente. Muito obrigado. A pesquisa vai ser disponibilizada pela AB Design para todos vocês que tiverem interesse, tá bom? Obrigado.